No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano, e bom dia também para você ligado aqui nos 98.3 da Jovem Pan União da Vitória e também em todas as nossas plataformas digitais. Uma excelente quarta-feira, bom dia para você que está aí com a gente. Bom dia para o Giovanni França, que já participa aqui no início do Jovem Pan Esporte desta quarta-feira. Muito bem, nós começamos hoje falando de Olimpíadas de Paris. Olha, ontem foi um bom dia no futebol feminino para o Brasil. O Brasil venceu, deu troco na Espanha, 4-2 ontem nas espanholas. Mandamos embora a seleção espanhola depois de ter eliminado a França, o time da casa. Agora o Brasil vai para a decisão contra os Estados Unidos, que ontem venceu a Alemanha pelo placar de 1-0. Pelo menos mais uma medalha de prata o Brasil já tem garantido, mas jogou muito a seleção brasileira feminina. Começamos uma competição meio desconfiado, o Brasil não vinha bem, mas depois da vitória contra a França e desta vitória de ontem contra a seleção da Espanha, dá para ter esperança até de uma medalha de ouro do Brasil contra a forte seleção americana. Mais uma decisão entre Brasil e Estados Unidos. Falar em Brasil e Estados Unidos, ontem nós tivemos basquete, o Dream Team, o time dos sonhos dos Estados Unidos, enfrentou o Brasil nas quartas de final. O Brasil foi eliminado, mas foi bem eliminado pelos Estados Unidos, por exemplo. A nossa seleção suportou bem, mas perdeu por 122-87. É claro que é um abismo entre a seleção americana e a seleção brasileira de basquete, mas teve se eu não me engano, foi o terceiro quarto, nós ficamos na frente, 35-32, Juliano, ou foi no quarto, né? No quarto, então, nós chegamos a vencer a seleção americana, mas no final, 122-87. E no handball, também fomos eliminados ontem pela Noruega, 32 para a Noruega, 12 para o Brasil, isso no handball feminino. Já no vôlei de areia, nossa dupla masculina ontem foi eliminada pela Suécia. Estamos fora também no esporte que sempre deu medalhas para o Brasil, mas que ultimamente elas não estão vindo. Ontem, portanto, a dupla masculina foi eliminada pelos suecos pelo placar de 2-0. E o quadro de medalhas, depois de mais um dia olímpico, fica com os Estados Unidos tomando a posição da China. Hoje os Estados Unidos é o primeiro colocado no quadro de medalhas, com 24 de ouro, 31 medalhas de bronze e 31 medalhas de prata. O total aí de 86 medalhas. A China vem na segunda colocação com 22 medalhas de ouro, total de 59 medalhas. Em terceiro, a Austrália com 14 medalhas de ouro, total de 36 medalhas. Em quarto, o time da casa, a França, total de 13 medalhas de ouro e 48 no total. O Brasil aparece aí na 17ª posição com 2 medalhas de ouro, 5 medalhas de bronze, de prata e 6 medalhas de bronze, total de 13 medalhas. Olha, um ouro mais para o Brasil. Hoje o Brasil
estaria ali na 13ª posição. Isso mesmo, uma medalha de ouro, o Brasil já estaria na 13ª posição entre os melhores nas Olimpíadas de Paris. E hoje é mais um dia recheado para a Olimpíada. Hoje tem Ezaquias Queiroz na canoagem, temos muitas chances de medalhas para o Brasil. Marcha atlética também pode trazer medalha para o Brasil. Muito bem, gente, vamos virar a página aqui, falando um pouquinho agora sobre basquetebol aqui de nossas cidades, porque Porto União, com o Colégio São José, entra em quadra neste final de semana. Começa já na sexta-feira, lá na quadra do Colégio São José, onde a seleção sub-15 de Porto União joga. Nós teremos a Pabla enfrentando Campos Novos na sexta-feira, 19 horas. Depois teremos também na sexta-feira, depois desse jogo, entra em quadra Porto União, a seleção de Porto União enfrentando o Rio do Sul. Aí nós teremos no sábado começa pela manhã, já a partir das 8h30 da manhã, o Personal Basquetebol enfrentando a Pabla, depois Caçador enfrenta Rio do Sul, na sequência, à tarde, 14 horas, nós teremos Caçador enfrentando o Basquete Campos Novos e Porto União entra em quadra depois à tarde, às 15h45, para enfrentar o Personal Basquetebol. Então é muito basquetebol lá na quadra do Colégio São José. Começa já na sexta-feira, a partir das 19 horas, para você que gosta de basquetebol aí. Um prato cheio, toda a sorte aí para nossa comissão técnica e também a nossa seleção sub-15, que tudo aí possa dar certo. Notícias do Campeonato Varziano, gente. Tivemos no último final de semana a final do Campeonato Varziano e ficou com os seguintes resultados. No Master, nós tivemos o grande campeão General Carneiro, segundo colocado é Alemão do Porto e terceiro Silco Uniformes. No Veteranos, o grande campeão foi o Atlético Ferraria, Clube Atlético Ferraria, muito tradicional aqui em nossas cidades. Em segundo, Silco Uniformes, terceiro, Sulformas Santa Rosa. Na categoria livre, o campeão foi o Só Amigos de Paula, segundo, Silco Aeroportos, terceiro, a equipe do Unibalanças. No Sub-17, nós tivemos o grande campeão Fortaleza, segundo colocado Futuro Craque, terceiro Iguaçu. No Sub-15, primeiro colocado Chapecoense Canoinhas, segundo no Sub-15, primeiro foi o Furacão São José, o Atlético de São José aqui da cidade, segundo Chapecoense Canoinhas e no terceiro o Futuro Craque. No Sub-12, aí nós tivemos a seguinte colocação, primeiro colocado Chapecoense Canoinhas, segundo colocado Silco Uniformes e terceiro o Futuro Craque. Parabéns aí à organização do Campeonato Varziano, mais uma vez aí por esse grande campeonato. Só para se ter uma ideia, o Campeonato Varziano deste ano contou com mais de 1.000 atletas, isso mesmo, mais de 1.000 atletas, foram 43 equipes participando em 6 categorias e nós tivemos equipes aí de Malé, Canoinhas, enfim, de toda a nossa região participando neste ano do Campeonato Varziano. Parabéns, mais uma vez, parabéns aí à organização desta competição. Vamos falar agora de Copa do Brasil e hoje tem Copa do Brasil aqui no YouTube da Rádio Jovem Pan com a equipe esportiva da Jovem Pan. E começou ontem com o Vasco vencendo o Atlético de Goiás e indo para a próxima fase. O Vasco já vai então às quartas de final desta competição. Ontem, num jogo muito equilibrado, o Vasco venceu o Atlético de Goiás por 1-0. O primeiro jogo lá em Goiânia havia terminado 1-1. Hoje, 20 horas, tem Flamengo e Palmeiras, ou Palmeiras e Flamengo, lá no Allianz Parque. Depois vai ter show ainda. Quem comprar o ingresso do jogo, né, que já comprou, porque já foram todos vendidos, depois ainda vai ter um show sertanejo. Palmeiras e Flamengo, 20 horas. Hoje também tem, lembrando que o primeiro jogo 2-0 Flamengo. Hoje também tem Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, primeiro jogo 2-0 para o Atlético. Nós teremos ainda hoje CRB e Atlético Mineiro, jogo lá em Minas,
e o primeiro jogo terminou 2-2. Aqui na Jovem Pan, você vai conferir Bahia e Botafogo. Hoje, a partir das 19 horas, nós já estaremos com a jornada esportiva a partir das 18h30 para Bahia e Botafogo. O primeiro jogo terminou 1-1. Hoje também tem Grêmio e Corinthians, 21h30. Primeiro jogo terminou 0-0. Hoje, 21h30, também tem Fluminense e Juventude. Primeiro jogo foi 3-2 para a equipe do Juventude. Copa do Brasil, essas oitavas de finais fecham amanhã com Goiás e São Paulo. Primeiro jogo em São Paulo terminou 2-0 para o São Paulo. Fica o convite, então, para você, YouTube da Rádio Jovem Pan, comigo, Marco Antônio, nas reportagens, a narração do Arildo Castanha. Teremos também o professor Ivan Enche nas reportagens, Juliano Chorô fazendo nosso plantão esportivo sobre a direção de Osmair Severino Chorô, o Tigrão do Norte do Paraná. Muito bem, da Copa do Brasil, eu quero falar um pouquinho para você sobre as semifinais do Campeonato Catarinense de Futebol da Segunda Divisão. No domingo passado aconteceu os jogos de ida. O Camboriú perdeu em casa para o Santa Catarina por 1-0 e o Juventus de Jaraguá venceu o Caravaggio por 2-1. Agora, neste final de semana, acontecem os jogos de volta. O Santa Catarina, lá em Rio do Sul, enfrenta o Camboriú. Santa Catarina, até com empate, já pode voltar à divisão especial do Catarinense, a primeira divisão. E lá em Caravaggio, no Estádio da Montanha, o Caravaggio recebe o Juventus de Jaraguá do Sul. Caravaggio precisa vencer por 1-0 para levar para os pênaltis. Então, já vamos conhecer quais as equipes vão para a primeira divisão do Campeonato Catarinense para o ano que vem. Muito bem, gente, as informações de hoje eram estas. A qualquer momento eu volto com muito mais aqui na Jovem Pan e a partir das 18h30 tem jornada esportiva com a Copa do Brasil, Bahia e Botafogo. Um abraço, gente. Até lá. Tchau. Você ouviu Jovem Pan Esporte.